A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos no nosso último trimestre de 2022, nós estamos no nosso quarto trimestre, que nós estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. É esta aqui a nossa revista, certo? Uma revista muito sugestiva, né? O martelinho de juiz aí. E nós estamos o quê? Olhando, irmãos, como será esta preparação. Nós já tivemos 3 lições, certo? A última lição foi muito importante para todo esse contexto, porque nós falamos da questão da abominação que estava entrando no templo ali em Jerusalém, né, que entrou no templo e é um dos motivos da queda, e nós associamos estas abominações com o nosso tempo. A lição de hoje, a lição de número 4, ela tem por título Quando se vai a glória de Deus, ou seja, o movimento de repulsa de Deus pelo pecado é tão grande que ele tira a sua glória de dentro da sua casa, ok? Então esta é a lição de hoje. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aqui a sua inscrição, clique no botãozinho vermelho, inscrever-se, inscreva-se, tá? Venha fazer parte da nossa escola bíblica. Também deixe seu comentário, deixe o seu like, tá? Tem um botãozinho aí, compartilhar, envie para os seus amigos, para os seus conhecidos esta aula. Nos ajude e ajude também a tua igreja e a tua classe a crescer no conhecimento da palavra de Deus. E vamos lá. Então o tema é quando se vai a glória de Deus. Fica uma pergunta. É possível perder a salvação? É possível perder a presença de Deus? É preciso perder a glória de Deus sobre a nossa vida? Nós vamos ler toda esta lição e lá no final você vai ver que sim, é possível, mas existe aí todo um processo que nós vamos acompanhar nesta lição. A palavra glória que nós temos aqui é do hebraico kavod, que tem a ideia de peso, certo? O peso da presença. Por exemplo, quando vem um chefe de Estado aqui para o Brasil, presidente dos Estados Unidos, quando ele vem, juntamente com a presença dele, certo? Com a presença dele, vem um peso, a autoridade, alguém grande está chegando, entendeu? Então existe todo um movimento para que essa autoridade venha, né? Nós vamos receber alguém importante. Por exemplo, o teu pastor presidente vai chegar na sua casa. A presença dele traz um peso, traz uma autoridade, certo? E você vai se organizar e preparar tudo para quê? Para receber o seu pastor presidente, receber esta autoridade dentro da sua casa, entendeu? Só essa ligação para você entender o que é essa ideia de glória, certo? Não é somente, né, a fumaça, não. É todo um processo que nós precisamos compreender para quê? Para vivermos, né, a presença de Deus plenamente. Na lição de hoje, então, na continuação, na lição de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a reação de Deus diante das abominações que aconteceram no templo, certo? A justa reação de Deus. Lembrando, Deus reage ao pecado. Deus não aceita o pecado, ele não tolera o pecado. E o Senhor, ele, só para a título de ilustração, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 16, o que vai acontecer? Abraão volta do Egito, né, no capítulo 12 e 13, ele volta do Egito. Quando ele volta do Egito, o que ele vai fazer? Ele vai trazer juntamente com ele Agar, a serva egípcia de Sara, né? E no capítulo 16,
por não ter filho, né, por descrer na promessa de Deus, Sara vai dar a sua serva a Abrão. E ele vai aceitar e vai nascer Ismael. Nesse período, do capítulo 6 ao capítulo 17, 18, nós vamos ter um intervalo de 12 anos aproximadamente, aonde Deus não fala com Abraão. Por quê? Porque o pecado, a abominação da incredulidade de Abraão trouxe o quê? Afastamento de Deus, tá? Então, só para você entender aqui, muitas vezes Deus se afasta por causa dos nossos pecados. Deus se afasta. Qual que é o tema da nossa lição? Quando se vai, quando a glória de Deus sai. E você, quando for dar aula, você precisa frisar muito bem isso para os seus alunos. Por quê? Porque nós temos uma teologia que está muito comum na nossa época, tá? Que é a ideia da predestinação, que aqueles que são salvos não perderão a sua salvação. Aqueles que foram, entre aspas, escolhidos, essa é a ideia da predestinação, eles não perderão a sua salvação, porque uma vez escolhido, está batido o martelo. Uma vez salvo, sempre salvo. Esta é a ideia base, lógico, é muito mais detalhado que isso. Mas esta é a ideia base do calvinismo, da predestinação. Então, o que nós estamos vendo nestas lições? Que se o povo de Deus, e nós vamos ver bem isso, se o povo de Deus não cuidar das suas vestes, eles perderão o que nós temos de mais importante, que é a nossa salvação. Esse nosso contato com o Senhor, essa nossa vida e vivência com o Senhor. Eu achei muito interessante o comentário aí da introdução da nossa lição, que o pastor Ezequias Soares diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão desta ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Tá? No meio deles. Então, a ideia do santuário é que seja um lugar de habitação de Deus, não é um lugar de confinamento de Deus, ok? Vamos então para o nosso primeiro tópico, mas não se esqueça de deixar aí o teu joinha, o teu like, a sua inscrição. E outra coisa, nós temos o nosso Instagram, @PREmersonSantos, tá? @PREmersonSantos. E lá no nosso Instagram, nós temos muitos subsídios para professores, não é para aula. No nosso Instagram, nós trabalhamos a questão do professor. Então vai lá, conheça o nosso trabalho, conheça as nossas dicas, nossas orientações para os professores. O tópico 1 fala assim, sobre a glória de Deus. Então, é um apanhado, né, que o pastor Ezequias Soares vai fazer sobre a ideia da glória de Deus. Nós compreendemos esta ideia do Antigo Testamento como a glória de Deus sendo a manifestação de Deus, certo? A sua primeira manifestação visível foi na inauguração do tabernáculo, que a presença de Deus veio sobre Israel. E os homens e mulheres de Israel, o que eles fizeram? Eles viram a glória do Senhor, eles viram a manifestação do Senhor, mas somente Moisés tinha contato com ela. E nós vamos ter essa manifestação no tabernáculo, quando a presença de Deus era manifesta ali, o povo se reunia na porta da tenda, né, do tabernáculo, para ouvir a palavra de Deus. Depois nós vamos ver o quê? Nós vamos ver essa glória manifesta ali em 2 Reis, capítulo 7, quando na inauguração do templo, que a glória do Senhor ela enche a casa de tal maneira que os sacerdotes não podem entrar. Preste atenção, leia no templo, leia certinho, que os sacerdotes não podem entrar no templo. Então nós temos aí toda uma história da manifestação da glória de Deus. Nós temos ali no Antigo Testamento
a ideia da arca do Senhor. Por quê? O que era a arca do Senhor? Era um caixote de madeira, certo? Madeira de acácia, revestida de ouro. Em cima desse caixote, porque era um caixote aberto, sem tampa, em cima desse caixote tinha como se fosse uma tampa que sobre eles haviam querubins, certo? Querubins. Essa tampa chamava-se propiciatório. Dentro da arca tinha um pote de maná, as tábuas, a segunda tábua dos 10 mandamentos, né? Porque a primeira foi Moisés destruiu, daí teve a segunda tábua dos 10 mandamentos e a vara de Arão que havia florescido. Ou seja, aquela arca, juntamente com o propiciatório, elas marcavam a manifestação de Deus no meio do seu povo. Aonde estivesse a arca, a manifestação de Deus era presente. Deus estava presente ali. Por que eu estou contando isso? Porque nós temos lá em 1 Samuel, a partir do capítulo de número 4, a triste história da perda da arca por Israel. Quando os filhos de Eli, né, que eram homens que não temiam a Deus, levaram a arca para a guerra e perderam a guerra. Por que eles levaram a arca para a guerra? Porque na ideia deles, a arca em si, o caixote de madeira revestido por ouro, era um objeto místico, que quando ela chegasse lá, daria vitória, né, para o povo de Israel. Mas eles não compreendiam que a arca era somente o símbolo da presença de Deus. Eles não entendiam que o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus. Mais para frente, Israel não vai compreender que o templo é simplesmente o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a ideia de Ezequiel, certo, é trazer para o povo de Israel, que estavam muito confiados, nós vamos ver, né, eles dizendo bem claro isso, né, que eles não acreditavam tanto em Jeremias como em Ezequiel, que o templo seria destruído. Por quê? Porque o templo marcava a presença de Deus. Tá? Então nós vamos ver nessa lição que o afastamento da glória de Deus fez o quê? Fez com que o povo compreendesse que Deus desejava habitar aonde? No meio do povo. Tá? Então, esta glória, como nós já falamos, né, e é nosso subtópico 1, o significado da glória, ele fala dessa presença. Glória, no grego, é doxa, fala de honra, fala de exaltação, né, fala de algo majestoso. Mas eu gosto muito mais da ideia de glória no hebraico, que é o peso da presença, certo? O peso da presença de Deus. E é muito interessante o pastor Ezequias Soares colocar aqui, certo? A ideia de Shekinah. Por quê? Porque nós ouvimos muito, agora passou um pouco essa época, né? Mas teve uma época que a palavra Shekinah estava em moda dentro dos hinos, né? Dentro da cantoria, né? Dos louvores das nossas igrejas. E trazendo Shekinah como glória. Sim, a palavra Shekinah, ela tem essa ideia de glória, tá? Mas ela não aparece dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia não aparece. Ela vai aparecer no Talmud, certo? Que é uma compilação de sabedorias de Israel, tá? Então, a palavra Shekinah, né? Às vezes o pessoal vai ler segundo Reis, né? E a Shekinah de Deus encheu todo o templo. Não é errado falar, mas não é uma palavra bíblica. Não é uma palavra bíblica, tá bom? No nosso segundo tópico, nós vamos ter o seguinte tema: sobre a retirada da glória de Deus. Nós vamos ver que a retirada, que a saída da glória de Deus, ela vai acontecer em 4 fases, certo? 4 fases
bem distintas e bem marcadas. Por que eu vou frisar essa questão dessas 4 fases? Porque essas 4 fases da retirada da glória de Deus acontece também na vida dos homens, certo? Esse também nós podemos transportar para a nossa vida, para a igreja, por quê? Porque Jesus deixou claro, Paulo deixou claro que eu, você, nós somos o templo, né? O templo do Espírito Santo, certo? Ou seja, o lugar aonde o Espírito Santo de Deus deve se manifestar em nós. Nós temos as nossas igrejas são importantes, são lugares de adoração e nós precisamos reverenciar, honrar, né, respeitar o nosso lugar de adoração, as igrejas, mas a manifestação do Senhor está onde? Na nossa vida. O Senhor não é como em Israel, que se manifestava no templo através dos sacrifícios. Hoje ele se manifesta em nós através do nosso sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, certo? Então, mas antes disso, deixa eu colocar para você algo que nós encontramos com muita frequência dentro de Ezequiel, que é a ideia do querubim, certo? Querubim. Os querubins, eles são o quê? São anjos que nós compreendemos assim, que eles guardam ou eles estão constantemente na presença de Deus. A primeira manifestação dos querubins na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, certo? Onde eles vão guardar a entrada do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim. De lá para cá, nós vamos ver os querubins diretamente ligados à glória de Deus, à presença de Deus, ao estar com o Senhor, tá? Então, esses querubins, eles são anjos, certo? Que estão na presença do Senhor. E nós vamos começar vendo eles em Gênesis, e eles vão continuar aparecendo até o livro de Apocalipse, tá? E eles são muito específicos, nós vimos isso na primeira aula. Por quê? Tem o rosto de leão, tem o rosto de boi, tem o rosto de águia e tem o rosto de homem, certo? Nós vimos, se você quiser conferir, nós vimos na primeira aula quando nós relacionamos eles com os 4 evangelhos, certo? Então, esses querubins, certo? Eles fazem parte da guarda, vamos dizer assim, da majestade, da glória, da presença de Deus. Então, eles são muito importantes e eles estão registrados em toda a Bíblia. Como eu já falei, a glória de Deus ela vai sair em 4 fases. A primeira fase, né? Ela está ali em Ezequiel capítulo 8, versículos 3 a 4. O que acontece? A glória se levanta sobre os querubins, certo? Se levanta. Ela sai da arca e ela vai ficar em cima dos querubins. Ou seja, eles estão numa atitude de rebelião contra Deus, mas Deus ainda seria facilmente convencido através de quebrantamento para voltar a sua glória para o seu lugar de origem. O segundo passo desse afastamento está exatamente quando ela passou e começou a pairar na entrada, na porta do templo, tá? E isso nós vamos encontrar onde? Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, ou seja, a glória de Deus já está se afastando. Ela saiu do seu lugar, que era a arca, foi para sobre os querubins, foi em cima da porta. Agora ela vai aonde? Ezequiel capítulo 10, versículos de 18 a 19. Ela vai e se afasta completamente do templo. Ela sai do templo. Ela se afastou do templo.
E o último passo, o quarto passo do afastamento de Deus está em Ezequiel capítulo 11, versículos 22 a 23, que quando ela vai para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ela vai ascender, ela vai sair de diante do templo para o Monte das Oliveiras, e aí ela vai para a presença, vai diante de Deus, ok? Então, o que nós temos aí? Nós temos uma questão do afastamento do homem, o afastamento da glória de Deus deste homem. Lembrando que, quando João escreve o seu evangelho, em 1 João, em João capítulo 1, né, versículos 11 e 12, vai dizer, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para os seus não o receberam. Quem são os seus? São o povo de Israel. Ok, a glória se afastou dele. E nós entramos nesse lapso de tempo, esse parênteses da história chamada igreja. A igreja, ela não é um plano revelado por Deus. Paulo vai dizer que o mistério que há muito estava oculto, ou seja, o mistério da igreja. Hoje a glória não está mais no templo. Não está mais no templo. Jesus vai entrar no templo, Jesus vai estar presente no templo, mas o que acontece? Ele não está presente no templo. O templo o rejeitou, os judeus o rejeitaram, tá? E ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas. Então, Israel rejeita. Os judeus, os gentios, o aceitam e formam a igreja. Desta forma, nós compreendemos que Jesus, ele veio, ele está no templo. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Ele entra para ser apresentado no templo. Lucas, né, nós vamos ver depois Jesus vindo fazer o seu bar mitzvah, né, a sua leitura ali da Torá ali no templo, certo? E a vida de Jesus está ligada ao templo. Jesus ora no templo, Jesus deseja limpar o templo, só que eles não querem. Então existe o afastamento, certo? Desta glória, tá? Desta glória, e esta glória vai ser manifesta à igreja. E veja bem, Jesus não manifesta a sua glória na igreja. Ele vai ao Monte das Oliveiras, exatamente como a glória de Deus fez em Ezequiel, e ele sobe, só que ele deixa uma promessa para mim, uma promessa para você, igreja. Eles não vos deixarei só, enviarei outro Consolador, ou seja, outro igual a mim, que virá e estará com você o tempo todo. Ou seja, o Espírito Santo, o que ele é? Ele é a presença de Deus manifesta no meio do seu povo, certo? É a glória de Deus no meio de Israel? Não, no meio da igreja, ok? O nosso terceiro subtópico, o nosso terceiro tópico diz assim, sobre o segundo templo. Vamos lembrar, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, 586, 587, certo? Antes de Cristo. E, passados 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, Ciro vai abrir as portas para que seja construído um novo templo, certo? O segundo templo, ok? E o que vai acontecer? O povo de Israel volta, e eles, naquela pobreza, vida difícil deles, eles vão reconstruir o templo, mas aquele templo não tinha nem sombra nem formosura em comparação ao primeiro templo. Que o primeiro templo foi enriquecido, adornado com tudo que tinha mais belo. Tudo que Salomão pôde pôr lá, ele colocou, ok? Então, aqueles que olham para aquele templo, eles não veem aparência. Então, eles se desanimam, eles choram, né? E nós vamos ver o profeta Ageu se levantando, e ele vai dizer assim,
a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aí nós vamos ter duas referências, certo? Duas referências. Uma que vai acontecer em Jesus, porque Jesus é a glória de Deus manifesta, né, no nosso meio. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós temos aí a glória de Deus entrando no templo, mas não vivendo no templo. Jesus entra no templo, mas é rejeitado do templo. Jesus tenta limpar o templo, mas Jesus é expulso do templo. Mas a glória, ela entra no templo através de Jesus, mas ela não é aceita pelos que estão no templo. Então esta é a primeira vez que a glória vai aparecer. A segunda vez, ela está ligada, certo, à ideia da glória da última casa. A última casa qual será? O templo da grande tribulação. Lembra, né, quando nós estudamos escatologia, que Satanás, né, o anticristo, fará uma aliança com Israel por um tempo, certo? O período da grande tribulação, o templo vai ser reedificado, tá? Nesse templo ainda o Senhor não virá reinar, mas quando ele voltar no final da grande tribulação para livrar Israel, o que vai acontecer? A glória de Deus vai reinar no milênio, que será a nossa lição de número 11. Ou seja, a glória de Deus estará plenamente reinando no templo no milênio, ok? Então, nós precisamos compreender que o segundo templo, que foi construído por Zorobabel, ele teve a visitação da glória. Quem esteve lá? O próprio Cristo esteve ali, ok? Mas ele não habitou ali, porque os seus o rejeitaram. Mas a glória habitará plenamente no templo milenial, ok? Aí cumpre-se a palavra do profeta Ageu cabalmente. Aí nós entendemos a ideia da glória no segundo templo. Jesus esteve no templo, mas Jesus foi rejeitado no templo, foi apresentado no templo, tudo que nós já falamos. Mas ele não foi aceito neste templo, ok? Então aí nós passamos toda o tópico 3. E o nosso tópico 4, ele diz assim, sobre o Senhor Jesus e o templo. Tá? Jesus vai deixar bem claro que ele é maior que Salomão, construtor do templo, ele é maior que o próprio templo, porque o templo não pode contê-lo, certo? É apenas um lugar de memorial da presença de Deus no meio do seu povo, tá? Então isso fica muito claro. E o pastor Ezequias Soares, ele vai deixar bem clara que a ideia do templo, certo? Do templo, é uma ideia escatológica, certo? Também ele marca as questões de escatologia, as questões do fim. Nós vamos ver que Jesus deixou bem claro que aquele templo que estava sendo construído, né, estava sendo reformado, porque Zorobabel, em 516, se eu não estiver enganado, 516, ele faz o quê? Ele termina o templo dele, que eles construíram. Mas quando Herodes o Grande, Herodes Magno, ele começa a reinar sobre Cesareia, Jerusalém ali, o patriarca da linhagem dos Herodes, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a embelezar o templo. Ele chega para os judeus e vai, né, naquela conversinha mole, porque ele era idumeu, ele era contrário aos israelitas, e ele vai fazer o quê? Ele vai dizer para ele, oh, esse templo é muito feio, não expressa a grandiosidade do povo de Israel. E eles vão embelezar o templo. Então, aquele templo que a gente vê as maquetes, né, hoje lá em Jerusalém, que a gente vê na internet as maquetes, né, porque eu ainda não fui para Jerusalém, estou orando para poder ir. O que é aquele templo? Aquele é o templo de Herodes. É o mesmo templo de Zorobabel, só que embelezado. E quando Jesus está andando pelaquele templo, ele não está pronto ainda.
E Jesus vai olhar e falou, ó, essas construção, é grande, é belo, tudo, mas não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24, 2. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. Quando essa destruição acontece? No ano 70, pelo general Tito. Quando que a construção do templo termina? Aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. Ou seja, 4 anos depois do término da reconstrução, da reforma do templo, o templo é destruído pelo general Tito. Tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque é ali que se cumpre a palavra, é ali que os judeus entendem a palavra de Moisés, em Êxodo 25, 8. Qual é a palavra de Moisés? Habitarei no meio de vós. Ou seja, a presença de Deus habitando no meio. Jesus vai dizer, Mateus capítulo 18, versículo 20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, certo? Ou seja, a presença de Deus, lógico, o templo é bom, o templo é lugar de ajuntamento. Precisamos ir e valorizar o templo. Mas o lugar da presença não é o templo, mas sim o nosso coração, o nosso lugar de culto ao Senhor, que é a nossa vida. Então, irmãos, quando a glória de Deus se vai, ela se vai por quê? Por causa dos pecados que estavam vivendo no meio do templo, que estava vivendo no meio do povo de Deus. É aí que na nossa lição 5, nós vamos entrar que nós vamos falar sobre contra os falsos profetas, ou seja, aquilo que está atrapalhando a nossa vida hoje, que são pessoas que dizem, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Agora, para encerrar, é possível perder a salvação? É possível perder a glória de Deus? Sim, é possível. E como que nós vemos isso? Olhando para o templo, olhando para o povo de Israel. Por quê? Porque eles não valorizaram aquilo que o Senhor Deus havia dado para eles, que era o templo, sim, mas principalmente a sua presença no meio do templo. A presença de Deus está aqui, no meu templo, e eu preciso valorizá-la, porque senão ela vai se afastando de mim por causa de Deus, não por causa de mim, porque Deus não apoia o pecado, certo? E as abominações que nós cometemos nos afastam de Deus, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero na nossa próxima aula.